tudo bem? Sou o pastor Rogério Gonzalez, é um prazer estar aqui com você novamente. Eu queria abordar hoje, nesse tema aqui, eu queria falar com você sobre uma parábola que está lá em Mateus, no capítulo 13, onde o Senhor nos fala sobre o joio e o trigo. Ele nos fala sobre um agricultor que plantou trigo no seu terreno, na sua fazenda, e no dia seguinte, ao acordar, ele percebeu, os seus homens perceberam, que havia joio no meio do trigo. E eles perguntam o que aconteceu, como é que foi nascer joio? Aqui o inimigo veio à noite, plantou joio e cresceu o joio e o trigo. Naturalmente os seus homens disseram a ele, olha, quer que a gente vá lá e arranque o joio, tire o joio fora, só para que permaneça o trigo? E ele disse, não, deixa os dois crescerem juntos. A atitude desses seus servos, desses seus empregados, é um pouco da mesma atitude que nós temos. Nós buscamos e queremos sempre a perfeição das coisas. E era isso que eles queriam. Eles queriam um plantio de trigo. Eles queriam uma plantação de trigo. Afinal, eles tinham plantado trigo e queriam trigo. E não aceitavam, então, que tivessem joio no meio da plantação de trigo. E o Senhor disse, não, deixa que assim cresçam juntos. E aí depois, lá na frente, nós vamos ver uma explicação de Jesus para o joio e para o trigo. E mais na frente, nós vamos ver uma explicação do Senhor falando sobre que naquele dia, então, haveríamos de ter a distinção de quem é joio e de quem é trigo. Mas a atitude desses homens me chama a atenção quando eu li o texto, porque eles queriam que a sua plantação tivesse só trigo. E assim que um pouco do que a gente faz na nossa vida. Nós queremos a perfeição em tudo. Nós queremos que tudo seja exatamente da forma como nós queremos que seja. Eu plantei trigo e quero trigo. Nós, como pais, nós queremos que nossos filhos sejam sempre perfeitos. E eles não são perfeitos, porque não existem filhos perfeitos. Nós queremos que a nossa família seja perfeita, que não haja joio, mas não é perfeita. Nós queremos que a nossa igreja seja perfeita, e ela não é perfeita, porque há joio e há trigo, e os dois vão crescer juntos. Nós queremos que o lugar onde nós trabalhamos seja perfeito, mas ele não é perfeito. Ali há joio e ali há trigo. Que a nossa escola, nas nossas amizades, nos nossos relacionamentos, só haja trigo, só haja perfeição. E não há joio no meio desse trigo. Eles vão crescer juntos. E é por isso que nós nos decepcionamos. E é por isso que às vezes nós nos entristecemos quando descobrimos que no meio da nossa plantação de trigo há joio. Nós nos decepcionamos com fatos, com pessoas, com atitudes. Nós tendemos, né, a querer levar para a nossa vida essa simbologia da perfeição que não existe. Há joio no meio do trigo, eles crescem juntos. Então há amigos que vão te trair, há igrejas que não são perfeitas, há amizades que não são verdadeiras. Isso faz parte do joio que cresce no meio do trigo. É natural que um dia nossos filhos não sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem, porque eles trilharam o próprio caminho dele. Eles são trigo. Então, cabe a nós, como pais, ensinar aos nossos filhos que eles sejam trigo e não joio. Nas nossas igrejas, há um monte de joio no meio do trigo e há trigo no meio do joio, né? A gente, como pastor de igreja, como crente, às vezes nós nos pegamos discutindo sobre determinados ministérios, sobre determinadas igrejas. Ah, mas aquela igreja ali só fala sobre dinheiro. Ah, aquela igreja lá só vive tomando o dinheiro dos outros. Mas eu vou te dizer uma coisa que talvez te assuste. No meio daquele joio, há trigo. A gente sincera, a gente verdadeira ali. Nós vivemos um tempo em que os partidos, as posições políticas estão acirradas, né? Ninguém aceita o pensamento político do outro. Se você é de direita, você não quer aceitar o pensamento político do cara da esquerda. O cara da esquerda não aceita o teu pensamento político. Mas eu vou te dizer uma coisa. Sendo você da direita ou da esquerda, no partido opositor tem trigo. Tem gente boa na esquerda, tem gente boa na direita, tem gente que pensa, tem gente que ama, tem gente que age por buscando interesse dos outros, tentando ajudar os próximos de verdade. Há trigo no meio do joio. Não tenha dúvida disso. Ah, mas classe política é tudo ladrão. Não! Não é tudo ladrão.
Tem gente boa, tem gente verdadeira, tem gente sincera, tem gente que não rouba. Tem trigo no meio desse joio. Só que a gente acha que todo mundo é joio, que ali é uma plantação de joio. O que me impressiona, o que eu queria te chamar a atenção, talvez aqui, eu não vou me estender muito, não quero fazer mais vídeos longos. O que eu quero te dizer é o seguinte, o que eu quero falar com você nessa noite é o seguinte: seja trigo. Seja amigo, seja fiel, seja verdadeiro, seja companheiro, ainda que ao teu derredor só exista joio. Seja trigo de verdade. Ame, ajude, estenda a mão, seja companheiro, trabalhe, dedique-se. Mas, pastor, só tem joio, só tem enganador à minha volta. Não tem problema, você é trigo. Você vai crescer, você vai brilhar. Vai chegar o dia de separar o joio do trigo. E aí nós saberemos se somos joio ou se somos trigo. Deus abençoe, uma boa semana para você. Tchau, tchau.